me engano. As leis de Newton, nós utilizamos para entender um pouquinho das forças da mecânica. Eu falei para vocês que dentro do estudo da mecânica nós temos a dinâmica, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e nós temos a cinemática. Na dinâmica, a gente estuda o movimento dos corpos e a causa que eles acontecem. Por que aquele corpo está se movimentando, né? Então, isso é o estudo da dinâmica. E para a gente saber qual é a causa que um corpo se movimenta, a gente não consegue discutir isso se vocês não entenderem quais são as forças que atuam nos corpos, tá? Então, essas forças, elas têm uma certa influência no movimento. Se um corpo se movimenta, é por conta de uma força. Pode ser uma força do motor, uma força de tração. Tem vários tipos de força que a gente vai estudar aqui agora, tá? A primeira força que a gente vai estudar é a força-peso. Alguém já ouviu falar na força-peso? Sim. Já ouviram falar? Já. Tá. A força-peso é a força com que a gravidade atua no nosso corpo e tende a levar o nosso corpo para o centro da Terra. Como assim, professor? Eu não entendi. Vocês sabem que cada planeta ele possui uma certa massa, né? Vocês sabem que massa é diferente de peso. A gente tem o costume de falar que, eu fui na farmácia e eu tô pesando 200 quilos, exemplo. Tá errado. Você não mediu o seu peso, você mediu a sua massa. Só que no cotidiano a gente tem esse costume de falar errado, né? A gente, o meu peso é tal, mas não é seu peso, na verdade é sua massa. Então, vocês vão estudar mais para frente, no conteúdo de gravitação, que todo planeta ele tem uma certa massa, assim como nossos corpos possuem uma massa. E essa massa do planeta faz com que corpos que estejam próximos ao planeta sejam atraídos para o centro dele por conta de uma força chamada força gravitacional. Ou seja, a massa do planeta cria em volta dele uma força gravitacional que tende a puxar o corpo para o centro dele. Então, essa força gravitacional, ela depende da massa do planeta. Ou seja, a força gravitacional da Terra tem um valor, a força gravitacional da Lua tem um outro valor, a força gravitacional do Sol é outro, a força gravitacional de Saturno é outro, ou seja, cada planeta possui a sua força gravitacional, certo? Então, a força-peso, ela depende do quê? Dessa força gravitacional, tá? Então, olha aqui que legal, olha esse exemplo aqui da figura. Vocês estão vendo a apostila, né? Eu estou mexendo o mouse, vocês estão conseguindo observar? Quando eu mexo o mouse? Ó. Alguém fala por áudio aí para mim. Eu tô. Tá. Não. Nessa primeira imagem, a gente tem um paraquedista que saltou do avião e ela está sendo atraída para o centro da Terra por conta da força peso, tá? E aqui, ó, olha essa outra foto. Você tem um rapaz que está fazendo exercício na academia. Essa barra de ferro, ela tem uma certa força peso que atrai esse objeto para o centro da Terra. Então, a força peso é um vetor que sempre, sempre, sempre ele é vertical e o sentido desse vetor vai estar indicando para o centro da Terra, porque o peso, ele depende da gravidade do planeta. Tá, mas então eu não entendi uma coisa, professor. Se a minha massa, por exemplo, eu tenho uma massa de 200 quilos, qual que seria o meu peso, então? O seu peso, eu disse que depende da gravidade do planeta, tá bom? Através de estudos feitos aqui na Terra, se descobriu que essa força da gravidade, ela causa uma certa aceleração. Lembra que a gente estudou aceleração lá no movimento uniformemente variado? Lá no conteúdo passado? Que a gente tinha o Azinho, que era a aceleração do corpo? Ou seja, quando a velocidade muda no decorrer do tempo. Aqui, quando a gente estuda a força-peso, aparece também a aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, que é representado por essa letrinha G aqui, tá vendo onde estou com o mouse? Ó, essa letrinha G aqui a gente chama de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela depende diretamente da gravidade do planeta. Então, através de estudos feitos aqui na Terra, eles chegaram no valor próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Então, a partir de agora, já vai aparecer bastante no exercício de vocês esse valor de G. A gente costuma adotar como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que aparecer a letrinha G e falar que é a aceleração da gravidade, a gente adota o valor como sendo 9,8 ou 10, né? Aproximadamente 10 para ficar mais fácil. Então, se eu quiser descobrir qual que é o meu peso na Terra, eu vou pegar o valor da minha massa e multiplicar pelo valor da aceleração da gravidade. Nós vamos adotar como sendo 10. Então, por exemplo, se você pesa 50 quilos, qual vai ser o seu peso? Alguém me responde? Por favor. Se o seu peso é 50 quilos, qual vai ser o... desculpa. Se a sua massa é 50 quilos, qual vai ser o seu peso? Pode responder no chat ou no áudio. 50? Oi? 50? Não, vai ser 50? 500. Porque o peso, eu falei que é diferente da massa, não é? E o peso não é a massa vezes a gravidade? Então, se a sua massa vale 50 e a gravidade vale 10, 50 vezes 10 vai ser quanto? 500. Então, por isso que a gente não pode falar que o peso é a mesma coisa que a massa. O meu peso, o seu peso na Terra é de 500 newtons, mas a sua massa é de 50 quilos. Ou seja, a unidade padrão de massa é quilogramas. A unidade padrão de peso é newton, tá? Então, sua massa é 50 quilos, o seu peso é 500 newtons. Por quê? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E nós adotamos aproximadamente como sendo 10, tá bom? Olha que legal aqui, ó. A Lua, a aceleração da gravidade, que é o valor de G, é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o seu peso na Lua é diferente do peso na Terra. Porque aí você tem que multiplicar 50 vezes 1,6, que vai dar 80 newtons. Então, o seu peso na Lua é 80 newtons. O seu peso na Terra é 500 newtons. Porém, a sua massa, independente da Lua está aqui, a massa sempre é a mesma. O que muda é o peso por conta da aceleração da gravidade. Certo? Vocês conseguiram entender? Sim, sim, sim. Então tá, então só para dar um feedback. A força-peso, ela depende da aceleração da gravidade, que aqui na Terra o G vale aproximadamente 10. O peso, ele depende da gravidade do planeta. Então isso aqui vale 10, seu peso na Terra vai ser 1, seu peso na Lua vai ser outro, porque a gravidade da Lua é diferente da gravidade da Terra. Porém, a massa é sempre a mesma. A massa aqui, a massa na Lua, a massa no Sol, a massa, que é medida em quilogramas, ela não altera. O que altera é só o peso. Tá bom? Então tá. Próxima força mecânica, então. Força normal. Força normal, ela é representada pela letra N. Vocês estão percebendo, ó, que aqui quando fala de força-peso, ó, tá aqui. Quando fala da força-peso, vocês estão percebendo que em cima do pezinho, o peso, tá? Tá vendo que tem uma setinha em cima do peso? Tá vendo aqui que na força normal também vai aparecer uma setinha em cima do... Essa setinha em cima da letra, essa força é uma força vetorial, tá? Então a gente vai usar com vetores para estudar essas forças. A força normal, o que é a força normal? É a força de contato. Por exemplo, se você tá... Por exemplo, olha essa imagem da apostila aqui, ó. O cara tá correndo. Ele não está em contato com a superfície? Ah, não está? Sim. Está com a superfície. Então, se essa pessoa está em contato com a superfície, quer dizer que vai ter uma força normal. A força normal é a força de contato. Se eu tenho um corpo que está apoiado sobre uma superfície, vai existir a força normal. Agora, por exemplo, se eu pegar e colocar um objeto no espaço, o objeto vai ficar flutuando? Vocês já sabem disso, não sabem? O objeto vai ficar lá flutuando. Então, se o objeto está flutuando, ele vai ter contato com alguma superfície? Responde no áudio para mim. Não, né? Vai não. Não vai. Então tá. Então, se ele não tem contato, não tem força normal. Agora, se eu estou segurando essa lapiseira aqui na minha mão, ó. Estou segurando. Tá tendo contato? Tá, não tá? A lapiseira com o meu dedo. Então, vai ter uma força
normal, porque é a força de contato. A força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. O que significa perpendicular à superfície? Significa que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície horizontal. Olha esse exemplo aqui da apostila do rapaz fazendo o exercício aqui, ó. Tá vendo onde está a força normal aqui no braço dele? Ó, a setinha da força normal. Ela está perpendicular com o quê? Com o chão, com a superfície que ele está apoiado. Ele não está apoiado no chão? Então, a força normal forma um ângulo de 90 graus com o chão. Na maioria das vezes, ela vai estar para cima, tá bom? Ela sempre vai estar apontando para cima, porque ela vai formar 90 graus com a superfície que ele está em cima, beleza? Mas como é que eu calculo a força normal? A força normal, ela tem o mesmo valor da força-peso. Por quê? Tá vendo que esse cara, ele tá sentado no chão e ele tá parado. Ele não tá subindo, né? Se o corpo está parado, quer dizer que todas as forças que estão atuando sobre ele, elas têm que ser igual a zero. Porque se tiver uma força resultante, esse corpo vai estar em movimento, não vai? Por exemplo, se você a força peso não vai? A força peso sempre vai estar apontando para baixo e a força normal vai estar para cima. Se a força peso for igual a 200 newtons, por exemplo, a força normal tem que valer quanto? Para esse corpo parado. Oi? 200 newtons. 200 newtons. Por que 200 newtons? Porque o 200 newtons da força normal vai anular com o 200 newtons da força peso, porque eles são de sentidos opostos, não é? Então esse corpo vai estar parado, certo? Agora, se a normal valesse mais, esse corpo estaria subindo, ou seja, estaria voando, coisa que não acontece, né? Então, na maioria das vezes, a força normal, ela sempre vai estar em equilíbrio com a força peso, tá? Porque é difícil ter um movimento na vertical, a não ser que alguma coisa te puxe para cima, né? Mas você voar é difícil. Então, na maioria das vezes, a força normal vai ter sempre o mesmo módulo que a força peso, tá? Porque ela vai ter equilíbrio no sentido vertical. Beleza? Alguma dúvida sobre força peso e força normal? Não, eu tô com Não, dúvida na força. Eu tô com Oi? dúvida na força normal. Oi? Quem falou da força normal aí? Eu, Augusto. Ah, tá. FBI. O FBI. Então tá. Vamos lá, força de atrito. A força de atrito, pessoal, nada mais é que, por exemplo, quando vocês vão jogar a bola na rua, por exemplo, o asfalto, a rua, ela é bem áspera, vocês já perceberam? Sim. Você consegue escorregar no asfalto? Não. Não, né? Você não consegue, por exemplo, quando você joga água na área da casa, você joga sabão, você não fica escorregando pra lá e pra cá? Aham. É muito Mesmo legal. se você jogar sabão na rua, você não vai conseguir esfregar, não vai? Escorregar, você não vai conseguir. Por quê? Porque toda superfície, todo lugar, tem um certo atrito, que é essa força da superfície, tá? Então, por exemplo, quanto mais áspero for a superfície, maior vai ser o atrito. Vocês não concordam comigo que a rua é muito mais áspera que o piso da sua casa, por exemplo? É O piso quase igual. da casa. Ah, é quase igual? Ó, vou te mostrar, professor. Ai, Hã? vou te mostrar, o bagulho é Depende. áspero mesmo. Depende de qual tipo de piso é, né? Não, vamos supor que tá com porcelanato, uma cerâmica, piso cerâmico. Qual que é mais liso? Aí, sério. Hã? Cerâmica, ué. A cerâmica, né? Então, o atrito da cerâmica é bem menor que o atrito da rua, por exemplo. O atrito depende da superfície. Quanto mais áspero for a superfície, maior o atrito. Entendeu? Se você jogar, por exemplo, joga uma chave no chão da sua casa e joga uma chave na rua. Qual que é a tendência dela chegar mais longe? Na superfície mais lisa. Por quê? Porque o atrito da superfície mais lisa, ele é menor que o atrito da superfície mais áspera. Tá bom?
Então, essa força de atrito, ela depende do quê? Da superfície. Quanto mais áspera ela for, maior vai ser a força de atrito. Ó, ao mover ou tentar mover uma caixa ou um objeto apoiado em superfície áspera, fica evidente a presença do atrito com o solo. Já quando tentamos correr ou andar em um piso liso e molhado, sentimos a diminuição desse atrito. Essa força que se opõe ou à tendência do movimento é denominada força de atrito. Por exemplo, olha esse exemplo aqui da apostila. Ó. Tem um rapaz empurrando um carro. Essa superfície aqui é de uma estrada. Qual que é a tendência de escorregamento do rapaz? Na hora que ele empurra o carro, qual que é a tendência do escorregamento? Se ele empurrar o carro e ele escorregar, para onde ele vai? Responde para mim. Pra frente. Não, ele está empurrando o carro. Vamos supor que o chão está liso. Para onde ele vai escorregar? Pra frente. Não, ele vai escorregar para trás, não vai? Não, você tá empurrando. E você vai começar a andar e vai começar a patinar, não vai? Se o chão estiver liso. Então, Sim. para onde você está escorregando, né? Para trás? Imagina. Sim. Então, a sua tendência de escorregar é para trás. A Tá força, bom. ela é contrário à tendência de escorregamento. Entendi. Por isso que a força de atrito aqui nesse caso aqui para frente. Ela existe porque a superfície é áspera. Já que nesse segundo exemplo do piso molhado, ó, a superfície é lisa, o piso está molhado. Então, o atrito aqui vai ser bem menor que aqui, tá? O atrito, como é que eu calculo a força de atrito? A intensidade da força de atrito? É a página. Vocês estão vendo a apostila aqui no coisa, na tela? Tô vendo não, professor. Tá tudo Agora- branco Tô vendo pra mim. não. Agora apareceu? Agora sim. Ah, tá. Agora apareceu. Olha a apostila. Vocês estão vendo que eles apresentam vários materiais, ó. Ou seja, várias superfícies. Umas mais ásperas, outras menos ásperas. Para que eu consiga mensurar, ou seja, para eu conseguir medir a dureza desse material, ou seja, quão áspero ele é, eu preciso de um dado muito importante, que a gente chama de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, ele fala se a superfície é áspera ou se ela é lisa. Quanto maior o coeficiente de atrito, mais áspera a superfície é. Quanto menor o coeficiente de atrito, menos áspero, tá? Então, cada superfície tem um valor de coeficiente de atrito. Tá? O coeficiente de atrito, deixa eu achar aqui. A gente representa com essa letrinha grega aqui, que a gente chama de mi, ó. Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Coeficiente de atrito. Tá vendo onde eu tô circulando aqui na apostila? Sim. Sim, professor. Sim, Esse aqui é o coeficiente de atrito, essa letrinha mi aqui, ó. Eu tenho um coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Por que estático e dinâmico? Estático quer dizer parado e dinâmico quer dizer em movimento, tá? Por exemplo, quando você vai empurrar uma geladeira, você está empurrando uma geladeira na sua casa. Você começar a movimentar ela, por que é difícil movimentar a geladeira? Por causa que tem coisa lá dentro. Não, também. Mas a gente está falando sobre atrito. A dificuldade de arrastar qualquer objeto pesado dentro de casa, porque existe a força de atrito no chão. Se o chão fosse liso, a A geladeira ia embora. ia escorregar, né? Ia andar mais. Ia mais se rápido. movimentar mais fácil, mais rápido. Então, isso é por conta da força de atrito, tá? O atrito estático é aquele atrito quando a geladeira está parada. Quando você começa a movimentar a geladeira, você movimenta ela mais fácil. Então, aí você tem um atrito dinâmico, quando a geladeira tem movimento, tá? O áudio ligado, então está interferindo. Peraí. Então, quando você movimenta a geladeira, como ela está em movimento, é o atrito dinâmico.
quando ela está parada, é o atrito estático. Depois que você começa a movimentar a geladeira, fica mais fácil de você manter ela movimentando, tá? Então, como é que eu calculo a força de atrito estático ou dinâmico, tá? Tanto faz. A força de atrito estático, olha a fórmula aqui que eu estou mostrando, ó. A força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá? A força de atrito dinâmico, que é quando está em movimento, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, tá bom? Eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse conteúdo aqui, ó, que ele tem algum exemplo, tá? E aí vocês vão conseguir fixar isso daqui melhor. Eu não posso ficar muito tempo explicando isso, senão eu não consigo acabar a aula ainda hoje explicando os conteúdos para vocês, tá bom? Mas então, deem uma lida na apostila depois nessa parte de força de atrito, beleza? Força de tração. A força de tração, ela só acontece quando você tem cordas ou fios, tá bom? Por exemplo, quando você brinca de cabo de guerra. Quando você brinca de cabo de guerra, tem uma turma puxando a corda para um lado e tem outra turma puxando a corda para outro lado, tá? Então, a tração é a força que sempre acontece dentro do fio, tá bom? Dentro de uma corda. Quando você puxa uma corda, você estica ela, você está tracionando a corda. Porque dentro da corda existe uma força chamada força de tração, tá bom? Essa é bem simples, eu não vou me pegar essa força também, não. A força de tração, ela acontece quando você tem corda ou um fio, tá? E, por exemplo, quando você puxa essa corda, estou puxando a corda, para onde vai estar o vetor da força de tração? Sempre vai estar apontando para o meio da corda. Vai ter uma força de tração para cá e uma força de tração para cá. Então, por exemplo, se eu tenho... Deixa eu pegar aqui uma folha para desenhar para vocês. Se eu tenho um cabo de guerra, por exemplo... Peraí que eu estou tentando desenhar aqui. Ó. Opa. Se eu tô... vocês estão conseguindo ver aqui a tela, ó, o desenho que eu fiz? Se eu tenho aqui, ó, um cabo de guerra, essa aqui é a corda. Uma equipe puxa para cá, outra equipe puxa para cá. Eu vou ter um par de força de tração que vai estar sempre apontando para o meio da corda. Então, esse vetor aqui é o vetor da força de tração e esse vetor aqui é o vetor da força de tração. Tá bom? Então, essa aqui é a força de tração de vocês. Beleza? Continuando. Força elástica. Força elástica. Vamos ver aqui, está indo. Beleza. Força elástica, ó. A força elástica é uma força que ela só acontece quando você tem um elástico ou quando você tem uma mola. Vocês já perceberam a mola que quando você tenta puxar a mola, é difícil você puxar uma mola. Sabe aquelas canetas que você dá o tiquezinho aqui em cima? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não tem. Tem aquelas canetas que você aperta e ela sai. Você aperta, ela volta. Dentro daquela caneta, você já viram que tem uma mola, não tem? Tem. Tem uma molinha dentro da caneta. O que você vai oportunidade? Pega essa mola e tenta esticar essa mola. Faz o teste. Tenta esticar a mola. É difícil. Ela faz uma força contrária à força que você está puxando. Que a gente chama de força elástica, força contrária. Tá? Então, olha que legal. Quando você salta de bungee jump, você tem uma corda que ela funciona como elástico, né? Você pula e você fica voltando. Quando essa corda estica e volta, essa força que faz ela esticar e voltar, quando ela volta, é força elástica. Olha aqui onde está o exemplo da força elástica. Olha o vetor força elástica. Uma cama elástica, não tem aquelas molinhas da cama elástica? Vocês já viram, né? Toda cama elástica tem uma mola. Então, quando você pula numa cama elástica, ali vai ter uma força elástica, que vai ser ocasionada porque lá naquela cama elástica tem elástico. Certo? Então, isso é a força elástica. Deixa eu passar aqui mais para frente. Espera aí que tá abrindo, a internet tá lenta pra caramba hoje. Dá um desconto aí pra mim. Oh my God.
Volta. Tá, aqui, ó. Força elástica. Presta atenção aqui nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ó. Dá um zoom aqui. Ó, tá vendo aqui os tipos de mola? Ó, tem várias molas aqui, vocês estão vendo no desenho? Tem vários tipos de mola. Se você pega uma mola e coloca ela numa superfície deitado, aqui como nesse exemplo, olha aqui na apostila, ó. E você... Quando você pega e você puxa essa caixa, você faz essa força aqui, ó. O microfone está atrapalhando. Fica com o microfone ligado. Aí. Sorte que fora que vocês forem falar alguma coisa, tá? Aqui, ó, nesse desenho da apostila de vocês, uma força nessa caixa, é essa força aqui que eu chamo de força... Não sei o que está escrito aqui, que não dá para me enxergar. Essa força aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima. Com que a força elástica. Essa força aqui, ó, é a força que você empurra o bloco. Então, se você empurrar o bloco no sentido da mola, você vai estar aplicando uma força F. A força elástica da mola vai empurrar ao contrário. Por isso que quando você comprime uma mola, é difícil. E quanto mais você vai comprimindo ela, mais força você vai ter que fazer para vencer a força elástica. E quando você empurra um bloco, ó, imagina que o meu celular é um bloco. Quando você empurra o bloco, a força elástica da mola vai empurrar ao contrário, tá? Então, essa força F aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, é a força com que você empurra o bloco. E essa força FI aqui, ó, é a força elástica. Quando você empurra o bloco, quando você empurra a mola vai fazer uma força contrária à sua força, empurrando o bloco no sentido oposto, tá bom? E aí ela vai fazer o que com essa mola? Quando você puxa no outro lado, essa mola vai esticar. Então, para você esticar a mola, chega um certo ponto, você não consegue esticar mais a mola, porque aí você iguala com a força elástica. A força elástica vai estar sempre ajudando a mola, tá? Então, se você quer esticar a mola, a força elástica vai estar apontando para dentro da mola. Por quê? Ela tende a ficar no seu estado natural. Se você tenta comprimir ela ou se você tenta esticar, a mola não quer que você faça isso, ela quer permanecer no estado natural dela. Então, a força elástica serve para ajudar a mola a voltar no estado natural dela. Se ela tem, por exemplo, 3 centímetros e você estica, se você soltar, ela vai voltar o quê? Para o tamanho normal dela, que é o de 3 centímetros, né? Por que ela faz isso? Por conta da força elástica, tá? Então, quando você estica ou você comprime uma mola, acontece uma certa deformação nessa mola. Ou seja, ela muda, o comprimento dela varia, certo? Então, quando esse comprimento varia, a gente chama de deformação da mola, que é representado por essa letra X aqui, ó. Tá vendo na fórmula? Essa aqui é a fórmula da força elástica, onde a força elástica é igual a K vezes X. O X é a deformação da mola. Ou seja, quanto que a mola aumentou ou quanto que a mola diminuiu. Qual foi o comprimento que ela diminuiu, quanto que ela aumentou, tá? Isso vai depender do exercício que ele vai te dar. E o K é o que a gente chama de constante elástica da mola, ou seja, depende do tipo da mola, se ela é mais dura, se ela é mais leve, se você consegue comprimir e esticar essa mola mais fácil. Isso que vai te falar se é mais fácil de esticar a mola é o K. Depende do material que ela é feita, tá bom? Então, a força elástica é a fórmula K vezes X, onde K depende do tipo da mola e o X depende é o comprimento com que você estica ou com que você comprime essa mola, tá bom? No sistema internacional, a unidade de força elástica ela é dada por Newton dividido por metro, Newton por metro. Então, essa é a unidade de medida de força elástica, tá bom? Dinamômetro. Vocês sabem o que é um dinamômetro? Responde para mim, por áudio. Não. Não? Não. Não. Dinamômetro. Vocês sabem que para vocês medirem a massa de vocês vão na farmácia e vai numa balança, né? Você consegue medir a massa, certo? Se você quiser medir a sua altura, você pega uma trena ou uma régua
e você mede essa altura. Mas o que mede força? Hein? O que vai medir a força? O dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento que a gente usa para medir força, tá? Esse dinamômetro, você já viu aqueles programas de pesca, ou quem gosta de pescar já deve ter visto. Quando você pega o peixe e coloca, tipo, como é que chama aquilo lá? Uma haste assim, ó. Você coloca o peixe, aí você segura um cabinho e puxa o peixe. Aí ele marca o peso do peixe. Já viu isso daí? Ah, esse eu já vi. Já vi, já. Aquilo ali é um É meio que dinamômetro. uma rede. Quando você segura o peixe, segura. Aquilo ali é um dinamômetro. Na verdade, ele está medindo o peso do peixe, não a massa do peixe, tá? Mas ele tem uma conversão. O dinamômetro, ele serve para quê? Para medir como é que chama? Medir a força. Deixa eu ver se eu acho aqui um dinamômetro. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é um dinamômetro, ó. Estão vendo aqui na tela? Ele é parecido com isso daqui, ó. Então, aqui, dentro do dinamômetro, vamos ver se eu consegui maior. Olha o dinamômetro. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha quanto que custa esse Fazendo esse brinquedinho. bagulho de chupar. Nossa. Tudo Ó. isso? Tudo isso, o dinamômetro vai medir força. Então, se você quiser medir força, olha que legal aqui, ó. Tá vendo que dentro do dinamômetro tem uma mola dentro? Sim. O pontinho vermelho que tá aqui na tela, ó, ali entre o 4 e o 5, é o que vai indicar qual que é a força que você está fazendo. Então, se você coloca esse peso aqui nessa alça, você consegue medir a força que ele está puxando para baixo. Qual que é a força, então? 4,8 newtons, né? Mais ou menos. Olha aí no exemplo. Olha aí no exemplo para vocês verem. Então, o que acontece? O dinamômetro, ele faz uma relação com a força elástica, tá? Você consegue medir a força elástica, tá? Então, ele faz uma relação com essa mola aí. Olha que legal. Então tá, vamos lá. Dinamômetro, vocês já viram o que é. Nós temos um dinamômetro de tração e nós temos um dinamômetro de compressão, que é o que a gente usa em algumas balanças, vocês já devem ter visto. Olha o dinamômetro de compressão. O dinamômetro de compressão é como se fosse isso daqui, ó. Quando você comprime, você aperta ele, tá vendo? Ó? Se você aperta, você consegue medir a força com que ele está fazendo. Então, através da força elástica, você consegue descobrir a força que você está fazendo. E o dinamômetro é o instrumento que serve para medir força, tá bom? Bem simplesinho, fácil de entender. Cadê minha apostila? Oh, Deus. Aqui. Voltando, então. Dinamômetro serve para medir força. Bom, gente, falta... Desculpa aí, mas não tô travando muito. Oi? O meu tá travando muito, hein? Deixa eu um negócio para vocês. Eu vou... Só 5 minutos para acabar a aula, tá? Vou tirar vocês hoje mais cedo. Só que eu quero que vocês façam de tarefa os exercícios de aplicação desse último módulo aqui, ó. Que está na página... Deixa eu achar. Ó, eu quero que vocês façam o exercício 1, 2 e 3 do módulo 9, tá? Que é esses aqui, ó. 1, 2 e 3 do módulo 9. Ó, são esses exercícios aqui que eu quero que vocês façam, ó. Módulo 9, exercício 1, 2 e 3. Tá bom? Façam esses exercícios. Na próxima aula, eu vou corrigir eles, tá? E a gente começa a apostila 4 semana que vem também. Vocês vão me enviar. No começo da aula, você já manda a resolução. Eu vou anotar quem fez a tarefa. Depois eu vou postar um vídeo lá com a correção dos exercícios. E aí a gente começa a apostila 4 na semana que vem, beleza?
Deixa eu só ver aqui, ó. Beleza.